Confesso que eu estou com pena de Stephen Thompson, porque o Stephen Thompson iria lutar no UFC 291, mas não lutou porque o Michel Pereira, brasileiro, não bateu o peso. Mas o Stephen Thompson não ganhou o seu bônus de presença e por ter batido o peso para lutar no UFC 291. O Stephen Thompson falou sobre essa situação lá no site MMA Fighting. Olha só que coisa triste. Acho que o UFC ficou irritado porque o UFC queria fazer o show. Também fiquei desapontado, mas porque os fãs não tiveram o que queriam. Fazemos isso por honra, glória, pelos fãs, e a minha meta era lutar. Para mim seria mais uma luta do ano, como a que eu fiz com Kevin Holland, seria fantástica. As pessoas falariam disso para sempre. Ainda não recebi nada do UFC. Acho que o UFC vai fazer a coisa certa. Fiz tudo o que eu poderia fazer e tentei ser o mais honrado possível, assinando contratos, fazendo o que o UFC queria. Sempre fiz o que eles me pediram. Então, acho que o UFC vai fazer a coisa certa por mim também. Ainda estamos conversando. Acho que o UFC está esperando o Dana White voltar de férias, mas eu não recebi nada até agora. Estou 100% desapontado. Quem não ficaria? Você aparece, não faz nada de errado e o seu adversário erra. Sendo o cara correto que eu sou, achei que o UFC faria a coisa certa por mim. E é por isso que eu estou sorrindo ainda. O Stephen Thompson, sinceramente, foi tremendamente prejudicado. E duas vezes. A primeira, porque o Michel Pereira não bateu o peso, e com isso o Stephen Thompson não aceitou a luta, porque ele teria desvantagem de peso. Então, para mim, o Stephen Thompson foi certíssimo em não lutar com um atleta que estava acima do peso, mais forte do que ele, e prejudicado na segunda vez, porque com essa decisão, o UFC decidiu simplesmente não pagar o Stephen Thompson por não ter lutado com o Michel Pereira, sendo que o problema dessa luta não acontecer no UFC 291 não foi por conta do Stephen Thompson, e sim porque o Michel Pereira não bateu peso. Então aqui você vê que o lutador que fez certo, como o próprio Stephen Thompson frisa, ele fez a obrigação dele, que é bater o peso. Se o adversário dele não bateu o peso, o problema é do adversário dele. O Stephen Thompson tinha que ter sido pago, porque ele não errou, ele fez a sua obrigação, que também é muito sacrificante você bater o peso. São semanas para uma luta que o lutador treina e também tem que se preocupar com o peso. E o Stephen Thompson, no alto dos seus 40 anos, conseguiu. O Michel Pereira não conseguiu. Então, quem tem que ser punido é o Michel Pereira, que foi punido. Mas o Stephen Thompson não deveria também entrar nessa equação. Não deve ter o mesmo tratamento. Porque o Stephen Thompson, comparando aqui com a situação do Michel Pereira, não tem nem cabimento. Então, o UFC, é por essas e outras que o UFC recebe críticas de jornalistas, fãs, lutadores, pela forma como trata alguns de seus lutadores. E isso acontecer com o Stephen Thompson é simplesmente inaceitável, porque se tem um lutador que é correto, um dos caras mais queridos, mais legais, educados do MMA, é o Stephen Thompson. O Stephen Thompson, com 40 anos, um veterano de 11 anos no UFC, que luta há mais tempo ainda no kickboxing, ele sempre bateu o peso. Então, como que esse cara vai ficar sem receber dinheiro, sendo que ele nem errou para esse compromisso no UFC 291? O UFC paga por homem. E Stephen Thompson, ele simplesmente está sendo aqui tirado para nada. Como se ele fosse o responsável. De fato, o Stephen Thompson disse não para a luta com o Michel Pereira, mas porque ele não bateu o peso dos meio-médios, que era o estipulado no contrato, 77 quilos. Então, se o adversário dele estava além, ele estava no direito de recusar enfrentar um oponente maior, mais pesado e mais jovem. O que o UFC está fazendo com o Stephen Thompson é uma injustiça e não deve ser feito, e ainda mais com um cara com esse histórico limpo de honra e ética como o Stephen Thompson. Tomara que o UFC resolva essa situação logo, porque está ficando muito ruim para a imagem do UFC. Fazer isso com qualquer lutador seria
ruim nessa situação, mas com o Stephen Thompson é ainda pior. Ele não errou. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa polêmica do UFC não pagar o Stephen Thompson? Está certo o UFC ou está certo o Stephen Thompson por ficar desapontado com a organização? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal.